O que vamos fazer neste vídeo é tratar de alguns tipos de descontinuidade que provavelmente você já se deparou por aí. E isso está relacionado a estudar limites laterais. Primeiro, vamos verificar a classificação destas descontinuidades. E aqui à esquerda você vê esta curva. Ela se parece com o gráfico de y igual a x² até que você chegue em x igual a 3. E ali, em vez da função valer x², 3², portanto, o valor dela é 4. E dali em diante, ela volta a ser, possivelmente aqui, x². Esta é conhecida como descontinuidade de ponto ou descontinuidade removível. E isso por razões óbvias. Existe a descontinuidade neste ponto, no qual podemos imaginar a função sendo definida novamente naquele ponto. E nesse ponto, se não houvesse a remoção dessa, entre aspas, parte da função, ela seria contínua, então foi uma descontinuidade removível. Mas como podemos analisar isso sob a definição de continuidade? Vamos nos lembrar de que a função f é contínua se e somente se, a função contínua em x igual a c, se e somente se o limite quando x tende a esse valor c de f de x é igual ao valor do f de c. Então, por que esta primeira continuidade falha? Porque os limites à esquerda e à direita, de fato, existem. Então, aqui, digamos que no x igual a 3, quando x tende a 3, observe aqui que, chegando próximo desse ponto, verificamos que esse limite é 9. Mas esse não é o valor da função quando x vale 3. O valor da função quando x vale 3 é outro. Pelo ponto que temos aqui, verificamos que é 4. E como f de 3 é 4, é diferente do limite do f de x quando x é 3, a função não é contínua nesse ponto. Veja, então, que temos a existência dos dois limites laterais, com x tendendo a 3 pela esquerda e pela direita, resulta no mesmo valor, o limite existe, mas a função não é contínua. Observe ainda que a função é definida em x igual a 3, mas o limite não é igual ao valor da função nesse valor de x. Observe também que o limite pode existir, mas a função pode não estar definida naquele valor para o qual x tende. O limite existe, mas a função não é contínua. E é assim que nós definimos a descontinuidade do ponto ou removível, e isso com base na definição de continuidade a partir da ideia do limite. Vamos ao próximo exemplo. Se eu for fazer um teste intuitivo de continuidade, com o meu lápis percorrendo o gráfico da esquerda para a direita, quando eu vou chegando próximo de x igual a 2, ao passar por x igual a 2, eu não consigo continuar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Isso é um bom sinal de que existe descontinuidade. No primeiro exemplo, acontece a mesma coisa. Quando eu vou acompanhando o gráfico, chegando naquele ponto onde x vale 3, eu preciso tirar o lápis do papel para colocar sobre o ponto do gráfico que está fora ali da linha contínua. E depois tirar de novo o lápis do papel para continuar o gráfico da função. Isso é uma ideia intuitiva da descontinuidade. Voltando ao segundo exemplo, observamos que este salto que existe, quando eu vou chegando em x igual a 2, eu dou o salto e continuo pelo gráfico da função. Esta é a descontinuidade de salto. Vamos observar os limites aqui. Observe que o limite à esquerda e à direita existem, mas, evidentemente, eles não assumem o mesmo valor. Então, o limite da função com x tendendo ao valor aqui, que parece ser x igual a 2, não existe. Neste exemplo em particular, podemos perceber que o gráfico para valores de x menores que ou iguais a 2, esse gráfico se parece com o gráfico de y igual a x², e depois, para x maior que 2, este gráfico pode se parecer, por exemplo, com a raiz quadrada de x. Então, neste caso, o limite de f de x quando x se aproxima a 2, tende a 2 pela esquerda, é igual a 4. Observando aqui, estamos nos aproximando desse ponto onde x é igual a 2 e o limite com x tendendo a 2 pela esquerda é o próprio valor da função, que é 4. Por outro lado, o limite com x tendendo a 2 pela direita de f de x vale quanto? Aqui, vamos admitir que este gráfico é o gráfico da raiz quadrada de x e, aproximando pela direita do número 2, temos, então, raiz quadrada de 2 para o valor deste limite, que foi uma suposição, a ideia de ser a raiz quadrada de x, mas é o fato de perceber que, pela esquerda e pela direita, os limites têm valores diferentes. E isso nos permite concluir que o limite, quando x tende a 2, nesse caso,
não existe, embora os dois limites laterais existam, mas é que eles têm valores diferentes. E, evidentemente, então, o limite quando x tende a 2 ou quando x tende a c não pode ser o valor da função naquele ponto, ainda que a função esteja definida para x igual àquele valor, neste exemplo 2. Isso define, então, a descontinuidade de salto e, intuitivamente, você vê o salto quando você tenta acompanhar o gráfico passando o lápis por cima dele. Finalmente, aqui neste terceiro exemplo, temos a descontinuidade infinita, na qual existe uma assíntota vertical. Intuitivamente, você vê aqui a assíntota, e neste exemplo, temos uma assíntota quando x vale 2. Se formos com um lápis passando pelo gráfico a partir da esquerda e formos continuando para sempre, infinitamente nós vamos aqui descendo, descendo, descendo. Não teríamos limite aqui. Por outro lado, se eu tento chegar ao valor de x pela direita, eu vou ter a mesma situação, ilimitadamente, só que para cima, para valores positivos da função. E mesmo que eu continuasse infinitamente traçando esse gráfico com o meu lápis, eu não conseguiria passar de um lado do gráfico para o outro sem tirar o meu lápis do papel. Isso já dá a ideia intuitiva de descontinuidade. Se você voltar para a ideia dos limites, os limites laterais aqui são ilimitados, tendem ao infinito, ou seja, eles não existem. E se os limites não existem, obviamente, não podemos atender à definição de função contínua. Podemos dizer, então, aqui que o limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x, nós podemos verificar que ele vai ficando cada vez mais negativo, então, entre aspas, escrevemos que ele é igual a menos infinito. Embora o mais correto seja dizer que não existe o limite, é uma situação ilimitada aqui. Por outro lado, o limite com x tendendo a 2 pela direita da f de x é também ilimitado, ele seria igual a mais positivo, mas aqui também vamos dizer, mais corretamente, ilimitado. E já que eles são ilimitados, esse limite não existe, não é possível, então, definir essa função como contínua. Então, no primeiro exemplo, temos uma descontinuidade removível, no segundo, a descontinuidade de salto, e no terceiro, a descontinuidade infinita, que é aquela que envolve a assíntota vertical. Até o próximo vídeo!